O último FAC foi um FAC extraordinário, de 40 milhões. Nunca tínhamos chegado a essa casa. Pois bem, no caso do cinema, se a gente contar regressivamente, desde que foi feito o Vaqueiro Voador, viu, João Bosco? Do Manfredo Caldas, até o Faroeste Caboclo, que passou anteontem, fazendo uma pré-estreia e que voltará ao circuito comercial no dia 30. Estou fazendo aqui o comercial para o meu amigo René Sampaio. Demanda, ou melhor, contabiliza-se somente a casa dos 20 milhões, porque, ao impulso do FAC, os cineastas, os produtores, os cineastas de Brasília, foram à luta lá fora. BNDES, Petrobras, Ancine, Mink, Secretaria do Audiovisual, e trouxemos para Brasília 20 e poucos milhões de reais. Veja você que não é pouco. Estou fazendo aqui, na verdade, uma defesa do meu segmento. Mas isso também é prova que se fizer de forma correta, nós vamos fazer muito mais. Agora, tem coisas que acontecem, eu tenho um ponto de vista, talvez bastante questionável, confesso. Polo de Cinema, quando foi feito em Brasília, ele obedeceu uma escala de uma tremenda megalomania. O Polo, hoje, é apenas um galpão com goteiras, rebentado, na verdade, nunca se filmou, estou fazendo aqui um pouco de caricatura, nunca se filmou realmente nesse polo. O polo que eu digo é o galpão de Sobradinho. É uma falácia, o estúdio, tal como pensaram. Paulínia, que fica aqui do lado, a 1h20 de avião, já tem ociosos 4 enormes estúdios, talvez um dos maiores, sem dúvida nenhuma, o maior da América Latina. Já estão ociosos. O cinema se faz com dinheiro, com orçamento calculado, racional. Não é com obra suntuária, não. Não é com estúdios. Aqui do lado, atrás do Pátio Brasil, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, tem 3 estúdios gigantescos. Não precisa fazer estúdio em Sobradinho mais. Compreendeu? Hoje, muito do cinema brasileiro, talvez 80%, e aí eu entro numa polêmica, não é feito em estúdio, é feito em locação. Quando muito, em espaços emprestados, alugados. Você quer fazer um filme dentro de um apartamento, você aluga um apartamento, não precisa fazer estúdio. Compreendeu? E eu estou incorrendo, posso dizer, numa polêmica. Mas isso existe. Então, deixemos de megalomania, de coisas que extrapolam, quando, na verdade, se você coloca no orçamento passagem e hospedagem para uma equipe em Paulínia, você tem uma Hollywood lá à sua disposição para filmar em estúdio. Eu não filmo, nunca filmei em estúdio, nem quero, Deus me livre. Entendeu? Então, são coisas assim. Agora, eu quero dizer que é da maior importância, é de suma importância, viu? É o sumo dessa palavra, suma, que os nossos embaixadores aqui presentes, do Legislativo, que já estão identificados com as nossas ideias e propostas, assumam essa revisão, esse restauro, porque se a gente perde esse ano, acredito que já está perdido, a perspectiva é que tem um ano eleitoral também conturbado, é o futuro que nos aguarda, isso sim, e nós estaremos sempre aqui, esperando Godot. Rodrigo, comentar. Eu acho, quando eu vejo o Vladimir levantar essas questões, essa opinião sobre o polo de cinema, a gente percebe a importância de ouvir quem está diretamente envolvido na causa. Ainda essa semana, registrando aí os 2 filmes que falam de Brasília e falam da trajetória de uma pessoa importante da nossa história, de Renato Russo, Somos Tão Jovens, e Faroeste Caboclo, eu defendi, no momento do pronunciamento,
a reforma do polo de cinema. Agora, ouvindo a opinião do Vladimir, eu acho que esse debate ele tem que ser feito com quem faz cinema. Quem faz cinema, porque hoje, se você for recuperar o polo de cinema, isso tem um custo. Ele pode servir a determinados projetos experimentais da cidade, não sei. Mas quem que tem que dizer isso? São as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, que conhecem, sabem das suas necessidades, porque fazem cinema. Agora, se tem 3 estúdios fantásticos da EBC que podem ser utilizados em produções de Brasília, aí merece uma articulação de quem está nos espaços de poder para que esses espaços sejam utilizados para a produção local. O que é importante registrar, e a gente percebe muito claramente nesses 2 filmes que estão passando aí, é a importância do cinema como atividade sobre todos os seus viés, viés desde a parte econômica, que movimenta uma quantidade grande de recursos, mas também movimenta depois quantidade de bilheteria grande. Mas imaginem também a importância da promoção de uma cidade, como Brasília ganha na sua imagem, tendo 2 filmes que falam de um personagem importante da cidade, um que tem a produção de uma pessoa da cidade e o outro que tem um diretor, René Sampaio, um diretor aqui de Brasília. Então, em todo lugar do mundo, em todo país desenvolvido do mundo, o cinema é uma atividade extremamente importante. É como atividade econômica e é como atividade de promoção da imagem do país, da imagem de uma cidade. Agora, eu acho que a mensagem que fica aqui dessa fala do Vladimir é a necessidade de fazer o debate, como o debate pode contribuir para a efetivação de uma forma mais racional, mais otimizada das políticas públicas, que é fazendo o que efetivamente as pessoas que fazem cinema acham que deve ser feito. Deputado Joivale. Ok. Engraçado que a gente ouvindo aqui, tem uma coisa que eu tenho falado muito aqui, a unanimidade é sempre burra. A discussão é muito rica. Não podemos ter dissensão, porque ela destrói. E aí está claro que qualquer política, qualquer projeto precisa ser discutido com quem de direito. E os governos, via de regra, não planejam, não tem planejamento. E aí nós percebemos esses espaços que saíram da cabeça de algum gênio e que não discutiu com ninguém e resolveu criar. E se criou. E aí está aí. Eu tenho uma coisa, a gente estava falando de um projeto de planejamento para uma cidade, onde a gente trouxe o planejamento estratégico participativo, que é uma metodologia que traz a comunidade para planejar para ela mesma, com uma metodologia. A gente fez e saiu uma história de um polo de chocolate, lá em Sobradinho. E para nossa surpresa, Brasília tem mais de 40 pequenas indústrias de chocolate. Olha que coisa. Essas indústrias, e aí eu quero falar da questão do cinema e do cinema em torno dessa indústria. Nós temos a questão audiovisual, hoje animação eletrônica. Tem uma situação impressionante. Aqui em Brasília, no final das anos, tem a cidade digital acontecendo, né? Que está lá acontecendo. Como está, é outro formato, transparência. E aí essa ferramenta que foi criada na Câmara vai buscar a transparência, vai buscar, me informe, coloque aqui para todo mundo, porque é simples de fazer, só que não se faz, né? Então, o que eu acho que a gente precisa fazer em relação ao polo do cinema, e aí eu fico muito preocupado, porque quando a gente desiste de uma ideia dessas, e eu concordo com a forma de se fazer agora, nesse processo, mas acho que já tem conteúdo para que a gente possa trabalhar, é que se nós sairmos desse espaço, a grilagem vai entrar. A grilagem entra, porque foi mal planejado, e porque essa cidade, quem manda, é o poder econômico escuso, não é o poder econômico claro, correto, transparente, que existe em todo lugar, né? Então é um desafio para que a gente possa discutir com todos, e aqui é ágora,
é o local da discussão, o que fazer e quais as ferramentas que sociedade civil e governo podem instalar coletivamente para que essa proposta seja feita. Mas mais do que isso, a minha preocupação é com o soluço mandatário. Passa 4 anos assim. É o soluço mandatário, que é o câncer da gestão pública. É o câncer da gestão pública. Não se planeja no longo prazo, porque não se traz a sociedade civil, não se traz as pessoas para dentro do processo de planejamento de governo. E são as pessoas que são perenes. Os governos são temporários. E eu quero dizer que essa questão precisa ser colocado, Rênio, Vladimir, Paulo, Rodrigo Hollenberg. Nós precisamos planejar no curto, no médio e no longo prazo. E eu estou colocando que planejamento de curto prazo é um mandato. É um mandato. 4 anos não são, passam assim, já viram? Ó, 2010 estava a promessa de que viria de 6 anos. Nós estamos em 2013. 2013. Então, se nós não pararmos, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Nós vamos estar aqui em 2016 e 2017, aqui. E nós não queremos estar desse mesmo formato aqui. Então, eu quero, mais uma vez, aí eu sou um camarada que eu estou tentando discursar muito menos, tentando fazer muito mais, quase desistindo, porque é muito difícil fazer. E minha característica é fazer, ver resultado, fazer as entregas para o coletivo, porque senão não preciso ser político, não posso ser, para ficar só discutindo. Então eu quero me colocar à disposição, com minha equipe, toda a minha equipe, para montar um plano de ação claro, correto, com todos vocês, com metodologia. O senador está trabalhando nisso, mas com uma metodologia que nos permita a segurança de que nós vamos protagonizar isso. Nós vamos protagonizar. Não concluir, João. Um ente iluminado, que vão aparecer muitos por aí. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai para uma rodada final aqui. Eu gostaria que fosse bem breve. E aí a gente vai ouvir 2 perguntas da plateia, porque o pessoal já me avisa que a gente tem que ser bastante ágeis aqui na condução desse trabalho. Queria passar para o Vladimir, que me pediu primeiro aqui. Ele queria comentar, para não perder a oportunidade de comentar uma fala do senador. Eu só queria, do João Vale. Vamos dizer assim, acrescentar, me dirigir especialmente ao senador Rodrigo Hollenberg. Não sei por que razão, talvez porque pertence à mesma clã, à mesma grei partidária. E isso faz parte do que eu estava falando antes. Lembrar o seguinte, o ano passado, no Festival de Brasília, festival dos melhores que aconteceu nessa cidade, o cinema pernambucano simplesmente, ele falou detonou, abiscoitou, eu ia falando abiscoitou, 80% da premiação. Prêmio que eu digo, prêmio em dinheiro, que o Festival de Brasília teve uma alentada contribuição financeira nessa. E o cinema pernambucano chegou ao cúmulo de dividir o grande prêmio do festival, obrigou o júri, eram tão bons os filmes pernambucanos, que foram divididos entre os 2 filmes pernambucanos. Não me lembro mais o nome, não me lembro. Mas isso promoveu uma verdadeira festa. O maracatu foi dançado e cantado naquele teatro como se fosse uma festa. A promoção de Pernambuco, gente, no Teatro Nacional. E sabe de uma coisa? Quando eu estava defendendo aqui que não devamos ingressar no caminho da megalomania, é que no Recife, em Pernambuco, não tem estúdio de cinema. Pense um pouco. Não tem estúdio, tem cinema. E o homem dos olhos verdes, essa fabulosa figura lá, percebeu isso. Ao contrário dos daqui, e eu não faço nenhuma diferença entre os que o antecederam, o incompetente Mó, nunca se tocaram que o potencial dessa cidade é imenso e que precisa de uma inteligência normal, para que a gente possa promover toda essa manifestação, tudo que Brasília representa, desde a sua pedra fundamental. É isso.
Rênio. Tá indo, já. Bom, gente, nós fizemos em 2010, 21 de abril de 2010, uma das maiores manifestações coletivas da cultura do Distrito Federal, desafiando o poder oficial, em parceria com o Ministério da Cultura, Consciente, que foi o Juca Ferreira. E fizemos um aniversário de Brasília como nunca foi feito antes. Mais de 4.000 técnicos, músicos, bailarinos, atores, pintores, todas as expressões da nossa cidade estiveram ali, demonstrando ao poder público de então, que era um poder corrupto, safado, que acabou na papuda, que podemos fazer, sabemos produzir festas, sabemos celebrar a nossa cidade e fazemos isso com talento e com capacidade, sem dever nada a ninguém desse planeta Terra. Isso. Com custo, à época, o aniversário de Brasília custou, dos de plantão, custou 8 milhões, contrataram 60 pessoas e 2 palcos. Nós contratamos 7 palcos, uma tenda eletrônica, um cinema voador do da Mata, ópera, e tudo isso ao custo de 2 milhões e 100, com todo mundo recebendo cachê. Não tinha ninguém trabalhando de graça pela causa, não. Os cachês não eram plenos, né? A gente sempre quer um pouquinho mais, mas os cachês tiveram que ser rateados, assim, diminuídos, que cada um tinha de teto, mas todo mundo recebeu dignamente. Então, é possível fazer isso, né? A nossa sociedade demonstrou isso, e muitos hoje que estão no governo estavam sendo locutores, outros que estão na Secretaria de Cultura, trabalharam conosco e sabem disso. Ao assumir o poder, a gente sabe que há uma distância entre o sonho e a realidade, quando você assume o poder, quando você assume o Estado. Então, há uma diferença fundamental. A gente está observando isso na pele. As pessoas pensam uma coisa e, quando assumem o poder, se veem diante de determinados empecilhos e obstáculos próprios da natureza do poder, que não permite que elas avancem mais do que quando sonhavam aqui na sociedade. Então, eu acho que a gente não deve assumir o governo. A gente deve ficar na trincheira porque, pô, se a gente chega no ponto, aí você vê, aí, o que nós ganhamos com o governo Agnello? Que nós elegemos ele, colocamos a Secretaria de Cultura, parceiros nossos que estavam no fórum. Nós ganhamos um FAC mais transparente, um FAC descentralizado, nós avançamos em várias coisas, nós avançamos em várias políticas públicas, estamos recuperando equipamentos, fazendo coisas que a gente queria. E pagamos qual o preço? O preço da burocracia, o preço do Estado, que o João Vale reparou muito bem, que é um Estado que permanece, Estado mastodôntico, Estado impedidor, um Estado que cria dificuldades para vender facilidades. Por mais que ele seja vigilante, que utilize as suas leis, tem sempre alguém roubando. E é um Estado que nós todos fiscalizamos, nós todos queremos que melhore. Então, as pessoas têm que estar cônscias de que só é possível fazer isso com a sociedade como parceira, né? Então, essa distância entre o sonho e a realidade, ela se preenche quando você está do lado da sociedade, acredita naquela galera que estava com você, do lado ali na trincheira, e sabe da paixão de quem está envolvido nisso, que as pessoas devem acertar. Então, esse ato é que deve ser preenchido com essa coisa que acho que falta, que é esse diálogo, essa possibilidade da gente aproximar o sonho da realidade, dialogando com o objetivo das pessoas que fazem cultura com as pessoas que estão conduzindo a cultura. Em algumas coisas nós avançamos, em outras nós estagnamos, em outras nós ficamos reféns de situações. Então, é o momento de a gente abraçar o diálogo, a conversa. Senador Rodrigo. Bom, todo mundo sacou que o rapaz dos olhos verdes é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. E, por coincidência, essa semana eu tive o privilégio, a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre cultura, e uma delas era o Vladimir. E o Vladimir me contou essa história. E também, por coincidência, ia falar sobre um outro assunto, e eu fiz esse comentário com o governador Eduardo Campos, tinha saído da reunião com algumas pessoas da cultura, e que você tinha dito isso,
reconhecendo o sucesso da produção cinematográfica de Pernambuco. E ele me disse que o segredo foi a feitura dos editais em conjunto com as pessoas que trabalham na área. Ou seja, senta todo mundo que tem interesse, que conhece, construir os editais foram feitos e... Então, e isso tem a ver também com um pouco que o Rênio colocou do Brasília, o outro 50. Eu me lembro, quando fui procurado por um conjunto de artistas da cidade, o Rênio era um deles, acho que tinha outros aqui, acho que o Léo estava, tinha mais gente, e nós fomos ao ministro Juca. O Silvestre tem raiva de mim até hoje por causa disso. Ele não esconde, ele fala isso. E nós fomos lá e convencemos o Juca que daquela situação que estava o Distrito Federal, que nós, a cidade, queria fazer, comemorar o seu aniversário. E foi feito do jeito que o Rênio falou, foi uma delícia. Ficar ali, vendo as manifestações culturais da cidade, de todos os tipos, todo mundo envolvido, estava todo mundo envolvido. E soube também o seguinte, fazendo junto é muito mais fácil. E a gente tem que ter a capacidade de fazer as coisas junto. É isso. Sem esquecer que nós aqui também fizemos, quando houve a recusa da Secretaria de Cultura de patrocinar a Bienal de Poesia, que, aliás, era uma das promessas feitas tanto pelo governador Agnello quanto pelo secretário Hamilton, nós fizemos aqui, no Tebone, a Bienal do B. E foi um sucesso. Agora o jogo vale. Para a gente concluir, depois ouvir as perguntas do pessoal. Eu acho que nós precisamos de mudança. No meu entendimento, a gente tem esses debates, somos representantes e fazemos as leis, buscamos os governos. E, na realidade, o que a gente percebe é um desgaste da política partidária. A política partidária, como nós conhecemos, bateu no teto. Ela tenta, mas não consegue sair. E a saída é pela sociedade civil organizada. Então, nós fizemos, Rênio, você lembra, né? Cultura é direito, não é favor, a hashtag do tuitaço. E eu acho que nós temos uma ferramenta para fazermos novamente. Nós temos uma ferramenta para fazermos novamente. E acho que isso é um convite. Estava falando com a Bel, que organizou, entrou no processo da organização do Itaço, fazermos novamente, e novamente, e novamente, para que a cultura, como direito e não como favor dos governos. Então eu quero me colocar à disposição para isso e que essa discussão seja levada mais profundamente para que a gente não fique refém de novo dos soluços mandatários. Muito obrigado. Bom, rapidamente, porque a gente já está com o tempo totalmente estourado, eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, a gente tem duas perguntas. Eu vou formular as duas perguntas juntas e aí faço uma rodada final para as considerações a respeito, naturalmente, delas, dos membros desse debate, dos participantes desse debate. As demais perguntas vão estar no nosso site, tá? E os nossos debatedores, naturalmente, podem até entrar lá e fazer as suas considerações. Só para a gente ganhar tempo, para não ficar tarde. Amanhã é dia de trabalho. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Por que a dificuldade do GDF em implementar as vilas culturais? A pergunta é bem direta. A segunda, como garantir não somente mais recursos para o FAC, mas também uma gestão transparente e inclusiva destes recursos? Começar pelo Rênio? Logo. Por aí. Rapidinho, Rênio. Rapidinho. Bom, eu acho que o pessoal quer ouvir poesia e música. Principalmente em relação ao FAC, melhorar os editais, né? Torná-los mais acessíveis, menos burocráticos, diminuir o número de... abrir a possibilidade da sociedade propor o que ela tem de olhar. Se tem ali uma coisa que o governo tem interesse de que a sociedade intervenha, ali temos, o que vocês acham disso? Dá para fazer isso ali? O que vocês acham que deve ser feito? E não impor determinados olhares que fecham
acomodam, diminuem. Faça um filme de 10 minutos, um curta de 10 minutos. Se eu quero fazer um de 12, eu não consigo atender o edital. Então, são essas coisas que limitam. Né? Eu acho que isso deve ficar livre, deixar abrir mais um pouco, porque, apesar de ser importante a gente saber que o olhar do gestor é de se preocupar com o olhar de onde está carente a sociedade, você poder colocar o olhar do Estado para atender a determinada demanda, a gente sabe também da importância da liberdade e do exercício da liberdade pela população de um recurso que é dela. Então, eu acho que é isso, é questão de melhorar os editais. E, em relação ao decreto, discutir, ficar rouco de tanto ouvir o que a sociedade tem a dizer sobre a regulamentação do FAC, que é uma política pública a maior do Brasil, e a gente quer participar desse novo olhar dessa gestão do FAC. Vladimir já me disse aqui que... Passa? Eu quero dar uma palavrinha rápida. Não, eu só queria dizer... O Hollenberg resumiu em 2 palavras: fazer juntos. Eu acrescentaria, democraticamente. Rodrigo. Não, só agradecer a possibilidade de estar aqui, a alegria de estar aqui. Como disse, esse é um espaço que eu prezo muito. E dizer que nós estamos também inteiramente à disposição para continuar esse debate, continuar essa caminhada e continuar fazendo juntos. Grande abraço. João Vale. Bom, sobre vilas culturais, a gente já conversamos com a Milton, acho que Doriva está aqui, tem uma turma, o Léo. A lei está pronta, sancionada, e tem recurso. Nós colocamos, das nossas emendas pessoais, R$2 milhões, sendo dividido 500 mil para cada cidade, sendo Gama, Braslândia, Planaltina e São Sebastião. Então, a lógica está aí. Aí é uma questão de executivo. Quem tem que executar é o executivo. Eu estou começando a fiscalizar por que a lei ainda não está em prática. Né? Essa é a lógica. E a outra parte, eu acho que vou seguir o Vladimir, seguir Rodrigo Hollenberg, vamos fazer junto, gente. Vamos fazer junto. Eu coloco à disposição uma ferramenta que é o Mandato Brasília Sustentável para isso. Tá certo? Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação de todos e vamos agora chamar o Jorge Amâncio. Queria agradecer a todo mundo. Foi muito bom. Uma pergunta para o público. Pessoal, por mim a gente ficaria aqui até de manhã. O problema é porque eles estão me pedindo que a gente encerre e passe logo para a segunda etapa por conta do tempo, do horário. Só isso. Só isso. Vocês querem fazer uma pergunta? Selecionem uma. Não, então tudo bem. Eu abro para uma pergunta para uma resposta e a gente encerra essa etapa. Tá bom? Senão fica muito tarde. Tudo bem, sem problemas. É por isso que eu estou propondo. O problema todo é a questão de tempo. Assim, essas pessoas que querem participar, isso não é um debate? Sim, claro. Então, passe o microfone para elas e respondam o que elas querem saber. Ué, então respondam. Seguinte, beleza, boa noite, obrigado a todo mundo. Queria dizer o seguinte, ouvindo a mesa, até parece que está tudo assim, um mar de rosas. O FAC evoluiu, uma série de coisas está dando tudo certo e tudo mais. Mas eu estou vendo uma insatisfação generalizada, eu vejo as pessoas de cara feia para o processo. Eu queria entender o que está acontecendo, que as pessoas não conseguem se integrar, não conseguem ficar felizes. Esse governo é um governo nosso, foi um governo que nós construímos, arduamente, a duras penas. Agora, o Joivale aborda um aspecto aqui que eu acho super importante. Se tem um projeto na Câmara aprovado para levar a arte para a escola, quando perguntou qual é o melhor governo que Brasília já teve, eu respondi José Aparecido, porque naquela época eu, Rênio, uma galera, Renato Matos, um monte de gente que está aqui, artistas que hoje têm visibilidade na cidade, são oriundos do projeto Plateia, que é uma coisa que você fala hoje, as pessoas morrem de medo de falar sobre o projeto Plateia, mas é um projeto que levava a arte para dentro da escola.
As pessoas tinham uma alegria. As escolas estavam contempladas com a cultura, estavam articuladas as duas secretarias. Agora, hoje, fala-se sobre a questão da produção literária, que o Vladimir falou aqui, com grande propriedade. Um monte de livro, cara. Livro para mim dentro de uma gaveta é uma resma de papel. Eu estou querendo ver projeto Brasília traz para si o título de Brasília, capital do livro e da leitura. Eu não vejo nada acontecendo nessa área. Eu não vejo fomento da literatura. Nós estamos querendo realizar o grito do livro aqui, nós não encontramos parceiros. O cinema, o polo de cinema está lá daquele jeito, poderia perfeitamente estar servindo a produção experimental de cinema, poderia sim, para não cair naquilo que o Joivale acaba de falar aqui agora, que realmente é um risco muito grande deixar aquilo ali daquela maneira. Mas o Vladimir tem razão também. Porque nós podemos realizar. Um menino lá no Gama fez um filme de 8 minutos, sem um centavo, e sem estúdio nenhum. E eu queria lançar esse filme lá na ocasião da reforma do cinema, que é mais um espaço, é mais um próprio que está caindo. O Joivale já destinou uma emenda. Eu estou sugerindo, e você não me atrapalhe, que eu fiquei calado enquanto você estava sugerindo aí. A questão é a seguinte, olha, eu acho que tem coisa para ser encaminhada aqui, o cinema do Gama está caindo, o Cine Itapuã realizou o ato Itapuã pela arte, e eu não vejo as autoridades. Eu convidei um amigo meu aqui, que é o gestor de próprio, o Delvinei. O Delvinei falou que não tem nada a ver com aquilo lá, é um absurdo. O cara é gerente de próprio da Secretaria de Cultura e falar que não tem nada a ver com aquilo lá, há uma série de coisas equivocadas, esse governo não está deixando ninguém feliz. É meu amigo. Não vou perguntar nada para ninguém. Eu estou falando o que eu penso. Eu quero que as pessoas falem o que elas pensam, pô. Pelo amor de Deus. Vamos continuar falando, mas eu quero o seguinte, olha. A próxima campanha, eu quero fazer campanha para esse governo, para essa mesma rapaziada, mas eu quero gente bonita, de cara legal, de cara alegre, produzindo as coisas. Chega de cara feia. Quem mais gostaria de perguntar? Bom, agora que o pessoal se animou, vamos fazer com 3, então. E aí a gente encerra. O pessoal está reclamando lá em cima, os músicos, que na nossa programação musical, ela tem que começar às 10 horas. Então nós temos mais 10 minutos, tudo bem? Eu quero perguntar de que forma que o Poder Legislativo, pergunta aqui para o Hollenberg, para o Joivale, é uma preocupação nova que nós estamos tendo na cidade. Essa semana, a semana passada, o GDF decidiu ceder o Museu Nacional da República para o Ministério da Cultura de uma forma autoritária, sem discutir com a comunidade artística, sem discutir com ninguém. Foi lá, reuniu, disse que já está no jurídico transferindo. Nós não aceitamos isso e eu quero saber de que forma que a Câmara Legislativa, o Senado, pode ajudar nesse debate, discutir, interferir, cobrar, porque nós não vamos aceitar. Isso aí é uma decisão da 90%, 99% da classe DF. É patrimônio, o museu é patrimônio do Distrito Federal, patrimônio cultural. E essas pessoas, inclusive, podiam virar para cá para ouvir, que trabalham na cultura, é o seguinte, tem que observar que tem que ter um respeito ao patrimônio da comunidade. Transferir patrimônio cultural ao nosso governo federal não pode. Tem que ser discutido com quem usa, o povo. E o povo está frequentando o museu, sim. O museu está lotado. Tem dia que eu vou lá, pego fila para entrar. E isso é popular, não é para ficar dando para os outros, porque isso não é patrimônio particular, em que se entra em 4 paredes e discute o que vai fazer. Não é, o patrimônio é nosso. Então, eu queria ver de que forma o Senado, a Câmara, Distrital, pode entrar nessa discussão, porque nós vamos lutar contra isso. Isso a população vai reunir, nós vamos percorrer a cidade satélite, vamos discutir o assunto com todo mundo. Obrigada pela oportunidade aí do debate. No final, a gente faz uma rodada sobre todos esses temas para a gente ganhar tempo. O secretário não compareceu à reunião. O secretário não compareceu e a orientação que foi tomada pelo movimento Viva a Arte é de que a palavra era dele e exclusivamente dele. Se ele não veio, paciência. Paciência. Nós somos terrivelmente democratas, tanto que estamos esperando há 2 anos e meio.
Boa noite, meu nome é Mônica Beraldo, eu sou do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Estou vindo de lá porque estamos montando um seminário sobre a dívida dos estados. Viu, senador Hollenberg e deputado Joivale? A coisa é crítica no Brasil todo. Os estados estão endividados, os municípios estão endividados. Nós vamos montar um seminário que é decorrente de um ato público que a colega Maria Lúcia Fatorelli organizou com a OAB Nacional a semana passada, para chamar a atenção da sociedade para o seguinte: não é só a cultura que está prejudicada, é tudo o que o cidadão tem direito a ter acesso. Se o município, se a prefeitura, se o Estado está endividado, o cidadão é prejudicado em ter cumprido pela instituição o seu direito de ter acesso à saúde, educação, cultura e por aí vai. Esse é o enfoque do seminário que o Conselho Regional de Economia do DF está montando. Quero cumprimentar o Rênio Quintas aqui, meu colega de objetivo. Rênio, prazer rever você. E eu queria perguntar para os parlamentares se nós temos prejudicado a cultura nessa cidade, a saúde, a educação. Os municípios estão todos, a maioria deles está quebrada. O que se pode ser feito, gente? Porque nós vamos ficar aqui até o século XXII discutindo essa questão sem ter pelo menos um secretário de cultura, que é ele que tem que estar aqui para falar em nome do governo, para poder pelo menos debater de forma saudável e democrática. Como é que temos instrumentos parlamentares para evitar esse tipo de caos que se encontra nesses municípios, esses estados endividados. Obrigada. Bom, o problema é o seguinte, gente, infelizmente, a gente não pode abrir para muita gente por uma razão muito simples. Vocês sabem que tem um horário em que a música tem que parar, isso é uma lei. E a gente ainda tem a apresentação musical. Se a gente não cumprir isso, a gente não tem a programação completa. É só por isso que eu estou insistindo que as pessoas sejam breves, que a gente possa concluir da melhor forma possível. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Leiliane Rebouças. Eu sou representante do Movimento de Defesa de Brasília. Eu queria fazer uma pergunta ao distrital de Joivale. Deputado, nós sabemos que grande parte das emendas parlamentares da Câmara Legislativa vão para a cultura, entre aspas, que é para eventos. Né? Eu gostaria de saber o que a Comissão de Transparência pode fazer em relação ao fato de que, como grande parte dessas emendas vão para a cultura, justamente pelo fato de que existe uma inegibilidade de licitação em relação aos empresários que são declarados como empresários únicos, né? Eu não sei a palavra específica, né, que não tem concorrência. Mas o que a gente tem visto é que esses grandes artistas que vêm a Brasília, que fazem shows em outros lugares do Brasil, têm outros empresários que são contratados, né, também com essa inegibilidade de licitação. Então, eu gostaria de saber se a comissão está fazendo essa fiscalização quanto a essa inegibilidade, já que o empresário que faz aqui esse evento não é o mesmo empresário que faz em outro estado. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer ao Rênio você acha, Rênio, que o fato de que o FAC, com esse novo edital, ter destinado uma grande parte para as empresas privadas, né, para pessoas jurídicas, na verdade, esse montante indo para pessoas jurídicas pode ser deve estar apontando para o fato de que, como nós temos aí um grande estádio que vai fazer grandes eventos, é possível que estão fazendo um desvirtuamento para que mais tarde esse recurso vá para grandes eventos no estádio? Rênio. Rapidinho, minha gente, para não atrapalhar o... Bom, eu acho que não. Eu acho que, sinceramente, não. O jeito que sendo bem objetivo, o FAC, como está sendo administrado, não... Temos ali um Conselho de Cultura paritário, nós acreditamos na boa-fé.
dos gestores do FAC. Acreditamos que há toda uma possibilidade. E para esse tipo, acredito que existe a lei de incentivo fiscal, que ela foi provocada nessa direção da ocupação do estádio. A lei de incentivo ela abre a possibilidade maior de que grandes empresas possam, e mesmo assim o movimento cultural discutiu com o governo, interferimos na lei de incentivo, criamos e eles aceitaram várias das nossas solicitações. Naturalmente, há espaços de governabilidade que só pertencem a quem está no governo. Então, mas em relação ao FAC, tenha tranquilidade que é impossível, não há a menor possibilidade, e não vejo realmente interesse de desvirtuar dessa forma que seria até criminosa. Acho que as pessoas lá são responsáveis, e eu acredito que existe, sim, do ponto de vista desse novo decreto, um olhar que nós não concordamos em várias coisas, apesar de facilitar algumas outros acessos, acredito que a gente precisa discutir muito esse novo decreto, mas esse perigo pode ficar descansado que não é nessa direção. Bom, Senador Rodrigo. Rapidíssimo aqui. Em relação ao Pacto Federativo, essa é uma questão que está em debate quente no Senado. Nós apreciamos agora, com a enorme polêmica, novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados. Esse problema está sendo agravado pela isenção de IPI, várias isenções que o governo vem dando, e isso diminui o bolo de distribuição para os estados, mas esse não é o problema do Distrito Federal. O Distrito Federal não está nessa situação. O problema do Distrito Federal não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Agora, em relação ao teatro, ao museu, eu acho que essa questão foi de um equívoco político à forma, até porque eu tenho dúvida em relação do que é o melhor. Mas eu acho que deveriam chamar as pessoas da cidade para ouvir qual será o benefício, se é que haverá, de fazer com que esse museu passe a ter a gestão federal. Pode ser que seja melhor, ou é melhor ficar com a gestão distrital. Agora, é importante que se abra para esse debate. Quais são as razões que estão fazendo o governo do Distrito Federal abrir mão de um espaço importante para a nossa cidade para colocar para a gestão federal? Era importante que a gente ouvisse para poder definir uma posição. Mas nós estamos à disposição, inclusive, no Senado também, se for o caso, como tem relação com a área federal, de também fazer uma audiência pública, buscando ouvir das partes o porquê dessa transferência para a área federal. Mais uma vez, boa noite, um prazer, uma alegria estar aqui. João Vale. Bom, Acho que a questão continua sendo a mesma, é fazer junto. Eu ia falar isso agora, Gente, Paulo. roda e volta. Exatamente isso. E aí, nesse fazer juntos, vamos unir, fazemos uma audiência pública no Senado, unindo Câmara Distrital, Senado, todas as pessoas, se não puder, reunião pública e assim sucessivamente, porque o problema é só esse, fazer junto. Muitas coisas boas estão sendo feitas, nós percebemos, tem muita gente descontente com coisas boas porque não estão sendo, essas coisas não sendo entregues. A gente não percebe a entrega, por causa de um problema de gestão e comunicação. Tá certo? Então, essa é uma lógica que precisa ser interrompida. Precisa se fazer a ruptura. E a ruptura só se faz se fizermos juntos. Esse é o trabalho. Agora, a dúvida em relação... Ou seja, é possível fazer mais e melhor. É possível fazer mais e melhor. Olhos verdes. Sempre mais debates. Então, para encerrar, porque teve essa dúvida... A Comissão de Governança, Transparência e Controle Social, ela tem um rito de trabalho, está acontecendo, nós vamos ter várias audiências, resultado de um primeiro momento, de uma lei que foi vetada e que nós estamos derrubando o veto, que é a Lei de Responsabilidade Ativa, que os gestores precisam de 3 em 3 meses prestar conta na Câmara Legislativa através de um caderno de gestão. O governante tem que chegar, no máximo, em 90 dias após eleito, e entregar o plano de governo lá na Câmara, com os principais indicadores. E isso vai ser fiscalizado. São 5 deputados, então uma coisa bem democrática vai ser feito. Uma coisa que tem que ficar clara também, gente, hoje, com o engessamento do governo do Estado, executar na cultura, você acaba sendo uma válvula de escape para você executar recurso, porque lá executa. Então, tem esse processo também. E eu tenho partido do princípio de acreditar nas pessoas, porque senão a gente parte para um princípio de condenar todos e tratar de forma igual os desiguais,
também é injusto. Também é injusto. Então, a gente está fazendo esse trabalho na Câmara e, para concluir agora, à sua disposição a comissão, se você quiser fazer pontualmente qualquer tipo de demanda, a comissão atende. A gente está fazendo em áreas específicas, com um rito claro, para poder a metodologia ser replicável, mesmo que eu não esteja. Nós despersonalizamos os processos e colocamos a institucionalidade para que ela possa se perpetuar ao longo de toda a Câmara Legislativa daqui para frente. Tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, em nome do movimento Viva a Arte, dizer que nós aqui, todos reunidos, acho que inclusive todos vocês, continuamos aqui esperando Godot. Muito obrigado, boa noite.